Bom, e agora é hora do quadro Fala Doutor, um novo quadro aqui do Balanço Geral Manhã, que recebemos médicos especialistas que tiram as suas dúvidas ao vivo, principalmente você que tem dificuldade de acesso a consultas pelo SUS. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a médica ginecologista obstetra, doutora Clarice Cortez. Roda a vinheta. A doutora Clarice nasceu no Piauí, é formada pela Universidade Federal de Sergipe e mora em Aracaju há 5 anos. Ela vai tirar as dúvidas das mulheres gestantes. Então, se você está grávida ou pretende engravidar, tem dúvidas sobre algum problema de saúde que você apresentou ou que supostamente você tem apresentado, então envie a sua pergunta para o WhatsApp do BG. Já estou aqui com o celular nas minhas mãos, 996520105. Este é o Zap do BG. Na mensagem você precisa dizer seu nome, sobrenome e a cidade ou bairro onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. A doutora Clarice Cortez já está aqui com a gente. Bem-vinda ao quadro Fala Doutor, bem-vinda à TV Atalaia, TV de Sergipanos. Muito obrigada. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, alegria é toda nossa. Então vamos à primeira pergunta. E se você não enviou a sua pergunta, envie a sua pergunta. A doutora Clarice é médica, ginecologista, obstetra. Então vamos à primeira pergunta. A Maria Luísa Souza está ligadinha com a gente lá na cidade de Maruim. Ela fala: doutora, o que é parto humanizado? Uma ótima pergunta. O parto humanizado, a gente tem falado muito sobre isso ultimamente. É todo aquele parto que respeita, né, principalmente a vontade da mulher. Não é obrigado que o parto seja normal para ser humanizado. Cesáreas também podem ser humanizadas. Né? É aquele parto que respeita a vontade da mulher, levando, claro, sempre em conta a segurança da mãe e do feto. Né? Mas tudo que é natural, tudo que é de consentimento da mulher, da gestante, a gente considera hoje em dia um parto humanizado. Como é que funciona? Como é que acontece? O que é que tem que ser preparado para um parto humanizado? A gente fala muito em plano de parto, né? Pelo menos que aquela mulher imagine o que possa acontecer, né? Imagine o que ela quer, o que ela não quer, quais as medidas ela não gostaria de se submeter, caso sejam necessárias, ir por um caminho ou para o outro caminho. É importante que ela esteja assistida por uma equipe atualizada, né? Uma equipe realmente informada do que pode ou não pode ser feito. É muito importante informação, não tem como haver um parto humanizado sem informação. Informação tanto por parte da equipe, como também por parte da mulher que vai parir. Maravilha. Então, você de casa que não enviou a sua pergunta, envia a sua pergunta. Esse é o Fala Doutor, no ar com a médica doutora Clarice Cortez, médica ginecologista. Vamos então à próxima pergunta aqui na tela do Fala Doutor. Olha só, Bruna dos Santos está ligadinha em Nossa Senhora do Socorro. Ela diz assim: doutora, eu fui diagnosticada com HPV e agora eu posso ter parto normal? Corro o risco de passar a doença para o bebê? Bruna, então, você pode sim ter parto normal. O HPV é um vírus que existe na grande maioria da população. Algumas vezes ele provoca lesões no colo do útero, né? Lesões precursoras, inclusive, muitas vezes de câncer de colo. Outras vezes ele provoca algumas verrugas ali na região genital, região de vagina, vulva, ânus. Né? Também não são lesões que contraindicam o parto normal. A única contraindicação do HPV em relação ao parto normal é quando ele se manifesta, né, numa condição que a gente chama de condiloma acuminado, que são verrugas gigantescas que obstruem a passagem do parto, simplesmente por uma questão de mecânica, né? Então, assim, você pode ter parto normal, não sei qual é a condição que o HPV se manifestou em você, mas a princípio a resposta para a sua pergunta é essa. Essa condição do HPV, se ele se manifesta de forma mais volumosa ou não em relação às verrugas, depende do quê? Estaria associado ao sistema imunológico? Por exemplo, se a gestante baixou a imunidade, então as verrugas aparecem de forma mais gritante no órgão genital? Sim, a gente sabe que as gestantes têm uma imunidade, uma imunomodulação, na verdade, porque ela precisa aceitar dentro de si, dentro do útero, o feto, que é um tecido, é um sangue diferente do seu, imaginemos assim. O condiloma, as verrugas, elas têm muito a ver com o tipo de HPV que acometeu aquela mulher. A gente sabe que tem mais de 200 tipos de HPV, 40 deles principalmente urogenitais, mas está relacionado não só ao tipo, mas também sim
a imunomodulação que a gestante sofre nesse período aí para precisar se adaptar ao feto. Olha, eu já estou ligadinha aqui, conectada com vários telespectadores. A Stephanie dos Santos está falando comigo agora em tempo real. Ela está ligadinha com a gente no bairro Santa Maria, aqui na capital. E ela diz assim: doutora, eu tenho micropolistício. Eu posso ter chance de engravidar mesmo assim? Pronto. Acredito que ela quis dizer, tem micropolicistos, né, que são microcistos nos ovários, muitas vezes são diagnosticados ou relacionados com uma condição que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. Nem sempre a presença de vários cistos no ovário, visto na ecografia, na ultrassonografia, estaria relacionada a essa síndrome. Mas ainda que essa condição, no seu caso, esteja relacionada à síndrome dos ovários policísticos, você pode sim engravidar. Não é algo que te deixa infértil. Algumas mulheres podem ter um pouco mais de dificuldade, mas sim, pode engravidar. Olha aí, boa notícia então para Stephanie dos Santos, ligadinha no Fala Doutor, aqui do Balanço Geral Manhã. Vamos então à próxima pergunta no telão do BG Manhã, por favor. Olha lá, Maria Aparecida, do bairro São Conrado. Ela fala assim, aqui na capital, ela fala: doutora, estou grávida de gêmeos. Estou no 5º mês de gravidez, mas sinto muitas dores nas costas e indisposição para as tarefas domésticas. Como eu posso melhorar isso? Então, Maria, parabéns pelos seus gêmeos. Realmente é uma gestação que o útero se avoluma um pouco mais, porque existem ali 2 bebês, não só um. Então muda o eixo de gravidade, sobrecarrega mais a coluna, sobrecarrega mais o corpo como um todo. E é até esperado, na verdade, que você tenha algum incômodo a mais. O que eu te aconselho é se manter ativa, fazer alguma atividade física que esteja ao seu alcance, dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Se você tiver acesso a fisioterapeuta, a osteopata, melhor ainda, mas realmente não é algo que vai atrapalhar aí o andamento da sua gestação, é algo que traz desconforto e que você pode tentar melhorar com essas medidas. Entendi. Olha, falando essa telespectadora do Orlando Dantas, tem uma outra telespectadora também do bairro Orlando Dantas me enviando mensagem em tempo real pelo WhatsApp do BG. A Betânia, do bairro Orlando Dantas, ela fala assim: fiz histerectomia, tem 2 meses. É normal sentir dormência no pé da barriga? Sim, você fez histerectomia, que é a retirada do útero, né, do órgão. Essa histerectomia pode ser feita por via vaginal ou via abdominal, uma cirurgia onde a gente corta o pé da barriga baixinho, né, para retirar esse órgão. Muitas mulheres, até 1 ano depois, podem ter dormência, algumas fisgadas, alguma sensação, alguma parestesia, que seria, né, essa dormência acompanhada de uma certa dor na região da cirurgia. É algo realmente muito comum, muito relatado pelas pessoas, pelas mulheres. Então é normal. Betânia Venâncio, conectada com a gente pelo WhatsApp do BG em tempo real. Vamos então à próxima pergunta no telão. Esse é o quadro Fala Doutor, a oportunidade que os telespectadores têm para interagir. Próxima pergunta no telão, a Luana Almeida, no bairro Aeroporto, aqui na capital. Ela diz assim: estou grávida de 3 meses e sinto vontade de fazer xixi toda hora. O que pode ser? Luana, é uma característica bem comum na gestação, essa vontade mais recorrente de fazer xixi. Imagine que dentro da sua pelve existem vários órgãos, dentre eles o útero e a bexiga. Se o útero começa a crescer, a se avolumar pela chegada do bebê, da placenta, a formação de líquido que envolve esse concepto, ele compete em espaço com a sua bexiga. Então ela enche um pouquinho e ali você já tem a sensação de plenitude, que precisa fazer xixi. É uma queixa realmente muito comum na gestação. Entendi. Vamos então à próxima pergunta. Então, aqui no WhatsApp do BG você pode enviar a sua pergunta em tempo real. Vamos para o telão. A nossa equipe vai colocar então a próxima pergunta. Este é o Fala Doutor. Vamos então à próxima pergunta. A Ana Paula do Jabotiana. Ela diz assim: a pílula do dia seguinte pode ser usada como método anticoncepcional normalmente ou só em casos excepcionais, doutora? Ana Paula, eu amei a sua pergunta. Em casos extremamente excepcionais, ela não deve ser usada como método contraceptivo, é uma bomba hormonal, é realmente algo, assim, para um momento de desespero.
não é recomendado que você tenha relações sexuais contando com a pílula do dia seguinte, não só por ser uma bomba hormonal, mas porque ela tem uma chance de falha. Então, o ideal é que você faça um planejamento familiar. Se você não pretende engravidar, você tenha um método contraceptivo seguro, contínuo, usado de forma regular. A pílula do dia seguinte realmente é para casos de exceção, não é para ser usada de rotina. Entendi. Isso é muito importante. E os danos? Se caso a pílula do dia seguinte seja utilizada frequentemente, existe algum dano para o organismo? Falando assim, pensando no objetivo dela, que seria impedir uma contracepção indesejada, usada repetidas vezes, ela tem até uma chance maior de falha, né? Além do que, você estaria se submetendo inúmeras vezes a uma quantidade muito grande, né, de hormônios, bagunçando aí todo o seu neuroeixo, né, todo o seu sistema endócrino. Então, realmente não é algo recomendado, é algo proscrito, realmente, que não deve ser feito. Vamos então à próxima pergunta aqui no telão. Esse é o Fala Doutor. Vamos então, Fátima dos Santos está ligadinha no Soledade. Ela diz: é verdade que pegar sol nas mamas ajuda na produção do leite? Oi, Fátima. Então, em relação à produção do leite, não existe cientificamente essa associação. Algumas mulheres têm a orientação de pegar sol nas mamas porque a gente sabe que a região do mamilo é uma região que vai ser muito demandada quando o bebê começar a amamentar, e essa prática ajudaria, né, a deixar a região do mamilo um pouco mais resistente, aquela pele, né, um pouco mais resistente, menos fininha, digamos assim, mas não necessariamente aumentaria a produção de leite. E agora uma última pergunta da telespectadora Deni Santana. Ela está ligadinha com a gente no bairro Inácio Barbosa. Ela pergunta assim, a pergunta direta aqui no WhatsApp do BG. Ela diz assim: estou com miomas hemorrágicos. Existe algum tratamento ou preciso retirar o útero, doutora? Perfeito. Miomas nem sempre indicam cirurgia, né? Depende muito da idade da mulher, da localização e do tamanho desses miomas. Existem várias localizações em que ele pode se encontrar no útero um pouco mais dentro, né, que daria mais esse caráter hemorrágico. No meio, na musculatura uterina ou até mais para fora, que não teria nem tanta sintomatologia, a menos que ele se avolumasse muito. Não necessariamente ter mioma indica que você precisa fazer cirurgia. Você precisa passar em consulta, controlar o sangramento, isso é feito com medicação. E uma vez avaliado o volume e a localização desses miomas, é que seria programado um tratamento definitivo. A depender muito também da idade que você está e do seu desejo de engravidar ou não. Ok, a gente quer agradecer então a sua presença aqui em mais uma edição do nosso quadro Fala Doutor. Tem ainda muitas perguntas ainda, vou passar depois nos bastidores para a doutora responder. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigada, bom dia.